Sexta-feira. Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira em que nós sabemos que há uma alusão à paixão de Cristo, à morte do nosso Redentor numa cruz do Calvário. E não foi propositadamente que o assunto da idolatria caiu para hoje à noite, até porque essa é a primeira turma que eu abordo essa questão detalhadamente. Sempre entra na aula de heranças espirituais. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus um pouco longo, Isaías 42. Isaías 42 é um texto profético. O que é uma profecia, igreja? É uma predição de coisas futuras. Uma profecia é o anúncio antecipado do que vai acontecer. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E essa profecia, escrita por Isaías, foi escrita 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías nasceu no ano 685 a.C. Então, é uma profecia que hoje tem 2.700 anos nesse tempo. 2.700 e alguma coisa. E é um texto profético. E está escrito assim, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio, e antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes dos outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, secarei lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Quando você lê essa profecia, parece que há uma contradição nela. Ou há uma contradição, ou o profeta está falando de duas pessoas diferentes. Porque quando ele começa o texto profético, versículo 2, ele diz, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, promulgará o direito. Não clamará, não gritará.
não fará ouvir a sua voz na praça. No versículo 13 ele diz, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará. Mas lá atrás estava escrito não clamará. Clamará, lançará forte grito de guerra. Mas lá atrás estava escrito não gritará. E mostrará a sua força contra os seus inimigos. Há uma contradição? Há um paradoxo? São duas pessoas diferentes. Um é manso, calmo, tranquilo, não se impõe, não exerce uma autoridade, e o outro vem como uma autoridade plena, como um valente, grita, impõe-se, e os inimigos serão enfrentados. Não há contradição e não se trata de duas pessoas distintas. O profeta está falando numa única profecia dos dois tempos da vinda de Jesus. Ele está falando da primeira vinda e ele está falando da segunda vinda. Na primeira parte da profecia, ele fala daquele tempo que ele veio como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele veio para ser moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Queridos, não podia ser diferente como uma pessoa que gosta do direito. Eu sempre passo os olhos na Bíblia por textos que dizem respeito ao direito. E eu passei os olhos nos textos bíblicos, João 18, João 19, João 20, que fala do que aconteceu com Jesus nas horas que antecederam a crucificação dele. Hoje falamos da sexta-feira da paixão. Você não imagina, à luz das leis daquele tempo, a quantidade de atos arbitrários foram praticados contra ele. Quando você começa a ler o texto, você vê que ele foi preso à noite. Por isso que os soldados chegaram com tochas. Quando Judas acompanha os soldados no Getsemane, eles chegaram com tochas na mão. Por que tochas? Porque estava escuro. A prisão deu-se depois que escureceu. Pelas leis romanas, isso não podia acontecer. Quando alguém era preso pelas leis romanas, tinha que ser levado imediatamente ao lugar público, onde um preso era ouvido, era inquirido. Havia uma denúncia que tinha que ser feita, registrada aquela denúncia, por isso tinha que ser de dia. Só que ele foi preso à noite e ele não foi levado para um lugar público para ser apresentado diante da autoridade. Ele foi levado para a casa do sumo sacerdote. Uma arbitrariedade, uma abusividade levaram Jesus para um lugar para inquiri-lo antes de apresentá-lo para a autoridade. E a noite toda, ele passou em pé, sendo humilhado e foi até esbofeteado por um servo do sumo sacerdote. Quando ele falou, na hora que lhe perguntaram algumas coisas, ele falou, mas o que eu falo em público, todo mundo sabe o que eu falo. E foi esbofeteado porque respondeu isso. Um homem a noite inteira em pé, sendo humilhado, esbofeteado, de manhã, ele foi levado diante de Pilatos. Quem já foi em Israel sabe. Dali ele entrou para a fortaleza de Antônia, onde estava Pilatos, e foi levado para Pilatos. E diante de Pilatos, a primeira coisa que Pilatos fala para os sacerdotes, para os doutores da lei, os fariseus, olha, me parece que esse assunto não se diz respeito à lei romana. O que vocês estão querendo fazer diz respeito às suas leis, ao judaísmo, às leis religiosas. E aí o sumo sacerdote responde, mas na nossa lei não há permissão para crucificar. Sabe como que chama isso em direito? Pré-julgamento. Nós não queremos que o senhor julgue, nós queremos que o senhor condene. Nós não trouxemos ele aqui para um julgamento, nós trouxemos ele para uma condenação.
pode até ter razão, mas nós queremos que ele seja crucificado. E aí Pilatos responde: mas esse cara me parece inocente. E ainda assim, Pilatos, acreditando que ele seja inocente, manda dar 40 chibatadas. Como quem diz: eu vou alegrar esses judeus que estão querendo fazer o mal, vou mandar dar 40 chibatadas nesse moço. Arbítrio, abuso de autoridade. Pilatos fala de novo: ele me parece inocente. Uma hora Pilatos vai inquiri-lo, como a autoridade inquirindo uma testemunha. E Jesus fica quieto. Uma hora no meio da pergunta, no meio do depoimento, ele cala a boca. E Pilatos fala: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar? Queridos, quem estava ali era o rei do universo. Ele podia fazer assim, ó, e derrubar não só Pilatos, mas todo o Império Romano. Mas ele se calou. Ele submeteu-se a tudo isso. Não porque ele queria, não para fazer a vontade dele, mas para cumprir a vontade do Pai. O Pai queria remir a humanidade. O Pai não criou o homem para o homem viver separado dele pelo pecado. E pela morte de Jesus, o pecado podia ser remido. E ele tinha que vir como homem, para morrer como homem. Aqui nessa hora, na parte profética, ele era o Messias profetizado. Quando ele nasceu, foi o Jesus. O anjo falou para José: não deixa Maria não, o que dela está gerado é do Espírito Santo. E ainda disse para José: você vai dar o nome de Jesus para ele. Jesus, 33 anos. Um dia ele falou para Pedro: quem dizem que eu sou? Um profeta. Elias, João Batista. E você, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou. Só pelo Espírito alguém podia olhar para um homem de carne e osso. Um homem que comia, que dormia, que cansava, e reconhecer nele o Filho de Deus. Os outros o reconheciam como mestre. Tem livros por aí. Você vai encontrar um autor ou muitos autores que falam de Jesus como o melhor dos mestres. Que fala sobre Jesus como o melhor dos psicólogos. Que fala sobre Jesus como o melhor dos administradores. Só que nenhuma dessas qualificações leva o homem para o céu. Só o Cristo, o Filho de Deus, que leva. Não adianta conhecer Jesus por outras características dele. Tem que conhecer Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. E ele fala para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, foi pelo Espírito. O Cristo foi um momento da vida dele. Um momento. Foi o momento da cruz, foi o momento da sexta-feira da paixão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a figura de Mel Gibson, moído pelas nossas transgressões. O profético virou humano, que virou Cristo. Mas a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele humilhou-se, tornou-se figura humana. E como homem, foi para a cruz. E ele foi exaltado sobremaneira por isso. O Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei grego, não sei hebraico, não sei aramaico, não sei nada disso. Mas às vezes o Espírito me leva a entender que tem um mistério numa determinada palavra. E eu corro atrás. Sabe o que quer dizer o Senhor nesse texto? Jesus Cristo, o Senhor. A palavra é grega, Kyrios, K-Y-R-O-S. Kyrios não tem uma tradução na língua portuguesa com uma palavra só.
Para traduzir Quírios, nós teríamos que juntar algumas palavras. Tipo assim, supremo comandante, máxima autoridade, soberano absoluto. Então, porque ele se humilhou, Deus o exaltou sob maneira e lhe deu o nome de Jesus Cristo, Quírios. O Senhor é o Quírios que salva. Aquele que invocar o nome do Quírios, do Senhor, será salvo. Aquele que crê com o coração, confessar com os lábios e crer com o coração que Ele é o Senhor, será salvo. Autoridade absoluta, o que comanda. Não adianta você me chamar de Senhor e não fazer o que eu falo. Tem que obedecer. Mas o que eu quero te dizer é que essa primeira parte da profecia, ele ainda não era o Quírios. Essa parte, ele seria o Messias e seria o Cristo. Ele é o Cristo aqui. Ele vai para o sacrifício como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele pode abrir a boca e derrubar o universo pelo abrir da sua boca. Mas ele submete-se em obediência ao Pai que amou a mim e a você. Para nos dar remissão, para mudar a nossa sorte, para transformar a nossa história. A segunda parte da profecia é a segunda vinda dele. Ele não virá manso como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Esse tempo acabou. Último minuto, último instante dessa graça e dessa misericórdia acaba na volta dele. Ele virá para governar, para reinar na terra. E ele virá como Senhor dos senhores. E eu tenho notícia para te dar. Quando a Bíblia fala que ele é rei de reis, Senhor de senhores, nós imaginamos que ele é rei da rainha da Inglaterra, rei da rainha da Escócia. Não. Ele é rei de um povo que vai reinar com ele na terra. Sabe por que eu sei? Porque está escrito, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem é rei e sacerdote? O povo que ele comprou. O povo que ele comprou com o seu sangue. Por isso que Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a luz. Quando ele voltar na segunda vinda, aí ele gritará assim. Aí ele virá como um valente e ele virá para governo. Tem alguns textos proféticos que diz que ele vai pisar o lagar. Na sua boca uma espada afiada. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é aquela figura esquálita da cruz. Aquele que está à destra de Deus, que João viu no Apocalipse. Tem olhos como chama de fogo, pés como de bronze polido, voz como de muitas águas. Agora, essa profecia tem um terceiro tempo. Versículo 9 está escrito assim. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio. E antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. Isaías está dizendo assim, olha, a primeira parte já aconteceu. E antes que aconteça a segunda, eu vou anunciar para vocês. Mas não tinha acontecido nem a primeira ainda. Porque a profecia foi escrita há 700 anos antes da vinda de Cristo. Mas Deus deu para Isaías 3 tempos da história. Isaías escreve o primeiro tempo, onde ele vem como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, escreve o segundo tempo, que ele vem como um valente, e escreve o tempo do meio para a igreja. É para a igreja o versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Alô, igreja, ele já foi crucificado. Alô, igreja, ele já foi moído pelas nossas transgressões. Alô, igreja, já se cumpriu a palavra profética do sacrifício do Messias. Antes que se suceda as novas,
eu vou contar para vocês que vai suceder. É como se Isaías estivesse falando, olha, ele vem a primeira vez, vai ter o tempo da espera, do hora vem Senhor Jesus, e depois vai ter o tempo da volta dele. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você nessa profecia, é que tanto quanto na segunda vez, na primeira, quando termina o anúncio da primeira vinda, Deus fala contra a idolatria. Sabe como termina a primeira parte? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Sabe como que termina a segunda parte? Tornar-se-ão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Você acha que num texto profético, em que Deus está anunciando a vinda do seu Filho ao mundo, está anunciando a primeira vinda, onde ele seria sacrificado em benefício da humanidade, está anunciando a segunda vinda, onde ele viria para reinar, por que Deus ia enfiar esse negócio de idolatria aí? Diga, porque esse negócio é sério. Diga comigo. Ah, isso é muito sério, igreja. Vários textos que foram lidos para você hoje, de Jeremias, que abriu os olhos de Daniel, referiam-se à idolatria. O homem tem um coração de adorador, ele tem a natureza de adorador. Deus nos fez com um buraco no peito que só preenche com adoração. E o homem, mesmo sendo espiritual, ele é um espírito, ele está dentro de um corpo, ele às vezes procura adorar o que vê, ao invés de adorar o que não vê. Mas a Bíblia fala, Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. O espírito não é palpável, não é visível, não tem forma, não tem cor. Mas sabe o que acontece? Satanás sabe a gravidade desse negócio de idolatria. Toda a habilidade do inferno é voltada para levar o homem a adorar aquilo que vai separá-lo e afastá-lo de Deus. Quando você assiste o filme Paixão de Cristo, por exemplo, e eu sugiro que você assista de vez em quando, porque naquele filme tem uma falha de versículo bíblico só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. Talvez isso tenha sido o erro da tradição do aramaico para o inglês, não sei. Mas é o único erro que tem no filme. O resto é ipsiliteris, a palavra de Deus. Naquele filme você vê a cena real do ser moído pelas nossas transgressões. Você vê pessoas chorando à volta. Você vê aquele monte de gente lamentando. Você vê aquela que representa a mãe se arrastando pelo chão. Aquela que representa a Maria Madalena se arrastando pelo chão. Mas você vê quantos sendo crucificados por você? Só um. Só o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Só Ele tem que ser o foco da nossa adoração. Desde o começo da Bíblia, o Senhor advertiu o povo a respeito da idolatria. No livro de Deuteronômio, por exemplo, você vai encontrar um texto, Deuteronômio 7. A recomendação com aquele povo, que ia entrar numa terra de um povo que era idólatra. Vai ganhar a terra prometida. Cuidado, esse povo é idólatra. Não faz igual a eles. Versículo 25, de Deuteronômio 7. As imagens de escultura de seus deuses queimarás.
a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Diga, idolatria é abominação a Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é amaldiçoada. É isso que Deus falou para o povo a respeito da idolatria. Não mete em casa, porque vai ser laço, vai trazer maldição para a sua casa. Não dá para ter uma negociação pacífica, vamos deixando por aí. Você tem que detestar, é o que está escrito aqui. Porque é abominação ao Senhor. Isaías 30, 22, por exemplo. Porque às vezes falamos, mas o ouro, pastora, tem um ourozinho. Nós vamos aproveitar o ouro, vamos fazer uns anéis aí, um cordãozinho. Só o ouro, pastor, a gente derrete e aproveita o ouro. Nem o ouro, nem o ouro. Isaías 30, 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda. E a cada uma delas dirás, fora daqui. Queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você se lembra que eu disse que eu não tenho achômetro mais? E que eu não acho mais nada? E quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra? É Deus que está falando, não aproveita o ouro, não aproveita a prata. Joga fora como coisa imunda. Me empresta seu chinelo, meu irmão, me empresta aqui. Me empresta aqui. Deus fala, não aproveita nem o ouro, nem a prata. Joga fora como coisa imunda e diz, fora daqui. É isso que está escrito. Por que isso? Por que a idolatria é tanta abominação diante de Deus? Você sabe qual é o significado de coisa imunda? É trapo sujo, de menstruação. É o trapinho que as mulheres usavam porque não havia absorvente higiênico nem OB. E os paninhos de menstruação eram jogados fora como coisa imunda por causa do sangue que tinha neles. E neste texto Deus está dizendo, joga fora como coisa imunda. E a cada um deles diz, fora daqui. Por que eu preciso falar fora daqui? Porque junto com ele entrou demônios. Tudo aquilo que Deus fala não faz, eu faço, abre janelas espirituais. Não adianta eu tirar o ídolo e não tirar o demônio que entrou com ele na casa. Você conhece o que está escrito no Salmo 115, versículo 16, é uma maldição de Deus. Versículo 16 não, perdão, Salmo 115. É uma maldição de Deus para os idólatras e para os artífices dos ídolos. Olha o que está escrito. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, Salmo 115, eu estou lendo. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha a maldição, tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e quantos neles confiam.
Torna-se semelhante ao ídolo quem faz, o artífice. Quem confia, o idólatra. Torna-se semelhante ao ídolo como? Como? Torna-se deficiente espiritual. Tem olho, não vê. Tem boca, não fala. Tem pé, não anda. Tem mão, não apalpa. Som nenhum lhe sai da garganta. Uma pessoa, quando ela está presa nesse engano da idolatria, você prega para ela não entende o que você está pregando. Parece que você está falando com um pedaço de pau. Porque há uma maldição dita por Deus. Vai tornar-se igual, incapaz de espiritualmente entender as coisas. E você vai ver aquelas pessoas que envelhecem, repetindo as mesmas rezas, iguaizinhas. E a cegueira espiritual que vai se formando, fazem ela não ter a percepção de que eu posso fazer com as minhas mãos uma capinha de óculos, eu posso fazer com as minhas mãos uma blusa, e eu posso fazer com as minhas mãos uma imagem. E quem é o criador da capinha? Eu. E quem é o criador da blusa? Eu. E quem é o criador do Deus? Eu. O papel de criador é transferido para o homem na idolatria. Eu faço o Deus que eu adoro. Ou alguém fez o Deus que eu adoro. Um homem de carne e osso fez o Deus que eu adoro. Eu conheci uma pessoa que estava na idolatria há muitos anos. Era um padre. E um dia ele recebeu a instrução que ele tinha que limpar todos os ídolos, tirar a poeira, limpar todos eles, passar um pano úmido, que ia aparecer um pintor, alguém especializado em restauração das cores, das imagens, e esse pintor ia dar um acabamento novo nas imagens velhas que estavam na paróquia. Já tinha visto anteriormente as cores das tintas, já tinha comprado, e agora marcou o dia para passar lá e fazer a pintura, o acabamento ou a restauração. E o padre, a única coisa que ele tinha que fazer era lavar as imagens todas, porque a tinta não cola na poeira. Então, tirar a poeira. Aquelas que pudessem ser limpas com um paninho molhado, seriam as que tivessem que ser lavadas. O próprio pintor aconselhou: arruma um tanque grande, põe uma água dessa maneira, com um sabão especial dessa maneira, dá só um mergulho. Dá só um mergulho, enxuga, coloca no sol. E aí o padre falou: pô, nós vamos fazer isso tudo de uma vez para ficar mais fácil. E lá o coroinha foi ajudar. E arruma aquele tanque como uma caixa d'água, e aí pega uma, pega outra, vamos botar tudo e a gente já tira tudo. Ele falou para mim: pastora, quando eu olhei para aquele negócio, aquela água, aquele tanque, aquele mundo de imagem enfiada ali, precisando que eu tirasse o pó delas, precisando que eu limpasse, precisando que eu enxugasse, esperando alguém que viesse para passar tinta nelas, para elas terem cara boa outra vez. Eu falei: eu estou louco. Eu estou completamente louco. Porque eu estou fazendo algo que não pode fazer nada por mim. E eu estou acreditando nisso. Que pedaço de barro, pedaço de madeira, pode me ajudar em alguma coisa? E você sabe que no livro de sabedoria, que não tem na Bíblia que usamos, mas tem na Bíblia que é usada pela idolatria, tem um capítulo 13, capítulo 14, que fala da loucura da idolatria. Sabe o que diz lá? Que você derruba uma árvore, tira um pedaço, usa madeira para fazer um telhado. Tira outro pedaço, faz uma cadeira. Tira outro pedaço, bota no fogão para fazer lenha. E de um pedaço que é retorcido, que não serve para nada, você faz uma imagem. E aí você coloca essa imagem no nicho, na parede. E aí ela fica lá colada, pintada e arrumada. E aí você que vai viajar, vai lá e pede para ela te guardar. Ela não sai do lugar, mas você pede para ela te guardar na viagem. E aí você pede para ela cuidar dos seus negócios, ela não pode sair daquele lugar. Ela só sai dali se você tirar. E vai mostrando pelos textos
A loucura da idolatria. A idolatria cega o homem. Um dia, pescadores estavam jogando a rede no Rio Paraíba, do Sul. Passa em Resende, onde eu moro. E os pescadores não estavam pescando nada. E aí, eles jogam a rede e pescam uma cabeça. E daqui a pouco joga a rede e pesca um corpo, que encaixava naquela cabeça, uma imagem quebrada. E daí a pouco joga a rede e pesca peixe. Queridos, eu já mergulhei. Os cardumes, eles vêm e vão. Uma hora eles estão aqui, outra hora eles estão lá, outra hora eles estão lá. Você mergulha em Fernando Noronha, onde você vê com clareza os cardumes, cada hora eles estão no lugar, pode não estar aqui agora, e daqui meia hora estar aqui. Mas aqueles homens atribuíram a resposta da pescaria para aquela imagem que eles pegaram. Eles não pararam para pensar, ela não conseguiu sair daí sozinha. Ela não conseguiu colar a própria cabeça. Como ela pode me ajudar? E começa a adorar um pedaço de barro. Ou então, sabe o que acontece? Pastora Tânia vem aqui, ministra conceitos espirituais profundos, ora por algumas coisas, pessoas são curadas, aí pastora Tânia vira as costas, e alguém fala, foi a pastora Tânia que curou. Não foi, não. Foi Deus pela instrumentalidade de pessoas. Eu falei aqui no primeiro dia, deixei isso claro, Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas. Você vai ver que pela instrumentalidade de Paulo, Deus fazia isso, isso, isso. Pela instrumentalidade de Pedro, Deus fazia isso, isso. Deus pode usar até mula, se Ele quiser. Está usando aqui, ó. Pode usar até mula. Mas aí eu viro as costas. E alguém fala, mas olha, era a coisa mais bonitinha, pastora Tânia. Faz uma imagenzinha com a calça de onça. O cabelinho crespo. Não, mas é só para ter uma lembrança dela. E bota ela lá no cantinho da casa. Aí alguém chega e fala, que imagem é essa mulher aí com essa calça de oncinha? Aí o cara fala, ah, ela orou por mim, e eu estava com uma dor de cabeça horrível, passou quando ela orou. E o cara falou, ai, será que se eu ajoelhar aqui, beijar o pezinho dela, também não passa minha dor de cabeça? E aí ele começa a fazer aquilo que é o ponto inicial de uma idolatria. E o outro faz, e o outro quer, e o outro quer a cópia da imagem da pastora Tânia, e o outro quer a fotografia da pastora Tânia. E daqui a pouco eles estão adorando um objeto que não tem valor nenhum. Sabe qual a desculpa que a pessoa que está presa na idolatria dá? Ela não sabe a verdade porque ela está cega espiritualmente. Ela fala assim, eu não adoro, a senhora está enganada. Eu não adoro essa imagem, eu não adoro. Eu só estou trazendo à memória o valor que ela teve como pessoa. Na verdade, é um memorial dela. Como eu tenho fotografia da minha avó, fotografia do meu pai, eu também tenho a fotografia da Nossa Senhora das Graças. Era o que eu respondia. Eu estou te falando o que eu respondia. Mas é mentira, porque eu nunca fiz procissão para a fotografia da minha avó. Nunca. Nunca rezei novena para a fotografia do meu avô. Nunca fiquei de joelho na frente da fotografia da minha mãe. Não era verdade isso. Isso era uma desculpa que eu dava para mim mesma. Ou então alguém chegava para mim e dizia, você é idólatra. Eu falava, eu? Idólatra? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina. Aí a pessoa dizia para mim, como não é? Você está dando para a sua santa o atributo de Deus. Onipresença, onipotência e onisciência. Só Deus tem. Como não é Deus para você? Você acredita que você ora em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e ela escuta? Acredito. E você acredita que alguém ora lá no Paraguai e ela escuta? Acredito. E você acredita que alguém ora lá em Portugal e ela escuta? Acredito.
o nome disso é onipresença. Ela está em Portugal, ela está no Brasil, ela está no Paraguai, ao mesmo tempo, escutando a oração de todo mundo. Você está dando atributo de Deus. Ou então eu dizia, ela é rainha. Rainha? Aonde na Bíblia que está escrito isso? Quando ela recebe a informação de que ela é muito favorecida, porque o Messias virá do ventre dela. Ela canta aquilo que todo mundo conhece, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela diz que ela tem um Senhor, que ela tem um Salvador e que ela é serva. Os homens que criaram essa história de que ela é intermediária, ela é rainha. Não, ela é o corpo humano, o ventre humano que Deus precisava para enviar o filho dele na terra como homem. Enquanto homem ele tem mãe, enquanto Deus ele tem pai, e ele pode fazer a ponte entre Deus e o homem. Mas então ela é mãe de Deus, pastora? Não. Ela não é mãe de Deus, porque Deus formou a Maria, Deus formou a mãe de Maria, Deus formou a avó de Maria, Deus formou a primeira mulher da face da terra. Ela não pode ser mãe desse Deus que a formou e que a fez. Ele é o Criador dela. Ele foi quem fez todos os homens. De um só ele fez toda a raça humana, nós vimos aqui, e estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Quem ela é? Uma mulher preciosa, escolhida por Deus, para ser o ventre que daria o DNA da casca que morreria numa cruz, o sangue derramado. Tinha que ter sangue humano. Um homem pecou, todos pecaram nele. Um homem precisa morrer, todos podem ter redenção nele. Agora, ela está como todos os homens e mulheres que viveram até agora, aguardando a ressurreição. Ela aguarda a ressurreição dos mortos. Quando você invoca um santo em qualquer lugar, São Pedro, São Paulo, São João, Santo Antônio, ou mesmo Maria, você está invocando mortos. Eles estão mortos. Eles ressuscitarão. Leia o Apocalipse, quando fala da volta de Jesus. Vê que lá todos vão ressuscitar. Leia os textos bíblicos que falam da ressurreição. Os que estão morrendo ou mortos acordarão primeiro, depois os outros. Todos ressuscitarão. Uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Uns para a separação eterna de Deus, outros para viver com Deus eternamente. Todos estão mortos. Até o dia em que ele vai para o ventre dela, ela era uma mulher comum. Escolhida por Deus, certamente, porque era muito preciosa. Mas ela não foi escolhida só por ela foi escolhida por causa do marido também. Maria, desposada de José, da casa de Davi. E José ia ter que levar a barriga para Belém, para ser recenseado. José era importante no contexto. César Augusto faz um decreto, José é obrigado a recensear-se. E quando vai recensear-se, leva a barriga para Belém. Os dois são importantes no plano de Deus, no projeto de Deus. Maria, ela foi o corpo que gerou a casca de Jesus. Só que Jesus só viveu na terra 33 anos. Depois disso, veio Cristo, e depois do Cristo, veio Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. Sabe o que a idolatria faz conosco, igreja? A idolatria faz o seguinte conosco. É uma cegueira espiritual tão grande. Nós adoramos um menino na manjedoura. Jesus menino.
Depois, quando chega na Páscoa, a idolatria adora um Jesus de pendurado na cruz, sangrando. Aí, no Corpus Christi, que normalmente cai em junho, adora um Cristo morto carregado na procissão pelas cidades. Ele nunca ressuscita na idolatria. Ele nasce na Páscoa, nasce no Natal, morre na Páscoa. No Corpus Christi, ele está morto ainda. Nasce no Natal, morre na Páscoa. No Corpus Christi, ele está morto ainda. Nasce no Natal, morre na Páscoa. No Corpus Christi, ele está morto ainda. A procissão do Cristo morto pelas cidades do mundo. Isso é idolatria. Ele nunca ressuscitou. Ele nunca está à destra de Deus, acima de todo poder, de todo principado, de todo nome que se possa nomear. Ele nunca está pronto para vir buscar uma igreja. Ou ele é um menino precisando de ajuda, ou ele é um homem arrebentado numa cruz, ou ele é morto dentro de um caixão. Sabe o que Colossenses fala que ele é? Eu vou ler para você. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Se tudo foi criado por meio dele e para ele, como que alguém pode ser mãe dele? Ele é antes de todas as coisas. Diga, ele é antes. Diga, ele é o alfa e o ômega. Diga, ele é o princípio e o fim. Antes da criação do mundo, ele já existia, igreja. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é tudo isso. Ninguém pode ser mãe de alguém que é o primeiro de tudo. Quando nós entendemos o princípio de que é preciso ter um corpo para pisar na terra, um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Ele precisou ganhar um corpo para pisar na terra. E esse corpo tinha que ser corpo comum, de carne e osso, para poder ir para uma cruz e ser moído pelas nossas transgressões. Depois que ele foi ao inferno, ressuscitou, ele ganhou outro corpo. Não é mais de carne e osso, é um corpo espiritual. É um mistério, atravessa a parede, mas come. Ele nunca mais perdeu a forma humana. O Pai queria que o homem fosse semelhante a ele, fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem pecou, perdeu a semelhança de Deus, mas Deus olhou para o homem e falou: eu não desisti de ser semelhante a você. Eu vou mandar o meu filho semelhante a você. Ele vai nascer em carne. E mesmo depois que essa carne for crucificada, ele vai ganhar um corpo semelhante a você. O que está à destra de Deus hoje é semelhante ao homem. Por isso que Daniel fala: e viu um como filho do homem. Por isso que João, na ilha de Patmos, fala: e viu um como filho do homem. Por isso que ele fala dele mesmo. E verão o filho do homem ver nas nuvens com poder e grande glória.
O que está à destra de Deus é figura humana, mas é um corpo espiritual. Não tem mais carne ali. A carne tinha sentido até a cruz. Ali acabou. A idolatria é um mal tão grande na humanidade, porque tira Deus do primeiro lugar. Tira Pai, tira Filho, tira Espírito Santo e coloca homens de carne e osso. Quando eu conheci Jesus, igreja, meu coração era idólatra. Eu tinha raiva, era uma contradição. Eu tinha raiva da idolatria, porque eu fui aluna de uma freira que me maltratou muito. Mas eu tinha paixão pelas imagens. Tão lindas, tão bonitas. Eu beijava, ajoelhava, beijava o pezinho delas. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi o seguinte. Eu adorava a imagem de João, São João. Um dia eu abri a Bíblia e vi o texto que João fala, filhinhos, fugi da idolatria. Eu adorava a imagem de São Pedro. Um dia eu abri a Bíblia e vi Pedro falando para Cornélio. Cornélio se ajoelha diante dele, quando ele vai atender o chamado para pregar para Cornélio. E Pedro fala para Cornélio, levanta, eu também sou homem. Não se prostre diante de mim, não. Eu adorava a imagem de Paulo. Um dia eu vi, escrito na carta aos Coríntios, Paulo dizendo que atrás das imagens tem demônios. Que não há nenhuma identificação entre o templo do Espírito Santo, que somos nós, e o altar da idolatria. E Deus começou a mostrar para mim os efeitos da idolatria na vida das pessoas. Você quer ver o que a Bíblia fala? Romanos, carta aos Romanos. Romanos 1, a idolatria e a depravação dos homens. Versículo 18. A ira de Deus. Diga ira. Pois é, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Espera aí, vamos interpretar esse negócio. Paulo está dizendo que os atributos invisíveis de Deus, que aquilo que Ele é, o seu eterno poder, a sua divindade, se manifestam pela obra das suas mãos. É a cachoeira que está aqui do lado, é um sol que se põe a cada tarde, é a lua que está brilhando lá no céu. Os atributos invisíveis de Deus se manifestam pela sua criação, está escrito aqui. O homem não pode dizer que não conhece Deus e que não existe Deus, mesmo não tendo intimidade com a Bíblia, mesmo nunca tendo ouvido pregação nenhuma. O que ele vê da criação torna ele indesculpável por não dar glórias a Deus. É o que está escrito aqui. E conclui, torna-se louco. Porque além de não glorificar a Deus, eles tornam-se loucos porque mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você vendo a natureza, vendo a obra das mãos de Deus, como você pode deixar de adorar a Deus e vai adorar o negócio que você fez? Você é louco, é isso que Paulo está dizendo. Você é louco. Eu estive em Israel no mês de novembro.
Já tinha ido anos atrás. Lá no Getsemane tem oliveiras que estavam lá no tempo de Jesus já. Tem oliveiras que têm 2.500 anos no Getsemane. Você vai lá naquele jardim, é uma árvore não tão grande, pequena, meio retorcida, mas ela está no mesmo lugar, no mesmo lugar. E aí você olha para aquela árvore plantadinha ali, ocupando um espaço de mais ou menos um raio de 1 metro, um diâmetro de 1 metro, e você pensa, essa árvore fazem 2.500 anos que ela tira comida desse lugar aqui, e ela vive. Ninguém bota comida para ela aqui. Quem que bota? Deus. Ela tem 2.500 anos tirando do solo os nutrientes que ela precisa. E você entra nessa mata que também tem árvores antigas, que estão vivendo e sobrevivendo, milagrosamente, de um Deus que cuida delas como um jardineiro. Ninguém bota comida para elas. E elas vivem. Paulo está dizendo isso quando você olha essas coisas. Você olha uma água que não para de jorrar. E jorra, e jorra, e jorra. Você olha o mar, ele vem até um pedaço, aquelas ondas bravias. Não passa daqui. Deus falou, é até aqui. Quando você viaja, que você voa alto, horas e horas e horas e horas em cima do mar. Meu Deus, quanta água! E o Senhor segurou essa água no lugar certo e deixou o lugar seco para o homem fazer a sua moradia. Quando você vê o verde das plantas, um fenômeno chamado fotossíntese, luz do sol, o verde da planta vira oxigênio. O homem vive porque respira. E o oxigênio é produzido por Deus, fabricado por Deus, o tempo todo e a gente nem nota. Paulo está dizendo isso, é indesculpável o homem que não reconhece Deus. Agora, ele é louco quando ele transforma a glória de Deus, desse Deus grande, desse Deus tremendo, desse Deus criador, num objeto. E no versículo 24 ele diz, por isso, porque se tornou louco e mudou a glória de Deus, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Sabe o que está escrito aqui, igreja? A promiscuidade sexual que assola a nossa nação hoje, ela é uma herança da idolatria. Porque trocaram a imagem do Deus invisível em coisas corruptíveis. Deus entrega as paixões infames. O Brasil tem um capítulo à parte na história da idolatria. E se você não sabe, eu vou te contar agora. Você já ouviu falar na invasão holandesa? Aconteceu no Nordeste. Os holandeses eram judeus. Eles não se rendiam à idolatria. Mesmo não conhecendo o Messias, mas era só Yahvé, o único Deus. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles sofreram uma repressão horrível da idolatria que tinha no Brasil. A expulsão dos holandeses do Brasil não foi política, como tem nos livros de história. Foi religiosa. A primeira sinagoga da América Latina
foi fundada em Recife, na cidade de Recife. Até hoje tem a Rua dos Judeus lá. Quando os judeus foram expulsos do Brasil, por causa da idolatria, porque não se renderam à idolatria, os navios que saíram com eles daqui sofreram vários tipos de dificuldade. Alguns navios naufragaram, outros foram atacados por piratas caribenhos. E um navio, com 23 pessoas, entre crianças, homens e mulheres, chegou num lugar nos Estados Unidos, que recebeu o nome de Newark ou Newark. Newark ou Newark é Nova Arca. E lá eles fundaram o que hoje é a economia dos Estados Unidos. Foram esses judeus que fundaram a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, chamada Wall Street. Foram esses judeus que fundaram a economia de Manhattan. O Brasil expulsou, por causa da idolatria, a bênção que Deus tinha mandado para cá. E a palavra de Deus não muda. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi a promessa para Abraão. Você sabe o que acontece? Brasileiros formados, brasileiros com diploma de curso superior, saem do Brasil, vão para os Estados Unidos limpar a casa de judeu, que ele expulsou daqui. Se você não acredita em mim, entra no Google, na revista Isto é Dinheiro, e procura um artigo que chama De Recife a Manhattan. Quando fez 150 anos que aconteceu essa expulsão, a revista Isto é fez um artigo. E no artigo ela diz, os Estados Unidos está para o Brasil como o Brasil estava para os Estados Unidos na época da expulsão. Tinha a bênção, tinha tudo aqui. A idolatria tem feito um mal nessa nação. A promiscuidade que cerca essa nação é subproduto da idolatria. Herança espiritual da idolatria? Promiscuidade. Porque troca a verdade de Deus pela mentira. Você não está acreditando em mim, talvez? Mas eu quero te mostrar o que está escrito em Oséias. Oséias, um profeta. Oséias é depois de Daniel, viu, pessoal? Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, você vai ver Deus falando assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. É de madeira que eles faziam os ídolos. E a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Olha porque o ídolo responde. Quem responde ao ídolo? Aqui está dizendo que é um espírito de prostituição. O meu povo consulta o pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. O meu pedido foi atendido, pastora, foi, eu sei. Satanás sabe trabalhar. Porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes. Você pode ver que todos os altares de idolatria são em lugares altos. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebentos, porque é boa sua sombra. Por isso, porque vocês fazem isso, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Você está vendo o que está escrito? Por isso, por causa disso, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. No capítulo seguinte, ele diz assim, versículo 3 do capítulo 5. Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora tens te prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado,
Ele está falando da idolatria. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e eles não conhecem o seu Deus. Idolatria e prostituição andam de mãos dadas. Consequência espiritual da idolatria, promiscuidade. Um dia, como juíza, eu fui a um evento de juízes em Foz do Iguaçu. Não foi um evento de igreja, foi um evento da categoria de juízes. No último dia do evento, teve uma festa, um jantar para os juízes, e o grupo que recebeu os juízes, que fez a programação, fez como se fosse um teatro folclórico, porque era uma conferência da América do Sul. Então, tinha juízes de todos os países da América do Sul. E o teatro eram danças típicas da América do Sul. E aí veio a primeira dança da chilena, a dança do Chile, um casal de chilenos. E foi a coisa mais linda aquela dança. Não era cristã, era secular. Mas umas roupas cheias de pano, e umas flautas, uns negócios lá todo diferentes, umas mangas bufantes, e as chilenas vieram e dançaram. Aí veio a dança das paraguaias. As mulheres com aquela trançona, com flores na ponta do cabelo, com saia rodada, bem arrumadas, e aqueles homens de colete. E veio um e veio outro. Aí veio o argentino. O argentino era uma dança meio tango, meio dança folclórica argentina, e o povo está lá vendo a dança. Aí entrou a brasileira. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu poucas vezes na minha vida passei tanta vergonha como aquele dia. A mulher só não estava nua porque a roupa, a meia era da cor da pele. Mas o fio dental que tinha no lado de trás do seu corpo era da grossura desse fio de óculos aqui, ó. Estou falando para você. Na frente era um triângulo desse tamaninho, um sapato altíssimo, um suporte de seio, como uma meia taça de um sutiã, que não tampava o bico do seio. Quando ela pulava no samba dela, aparecia o bico do seio também. E o homem vestido de malandro, como um malandro de morro, aquilo que aparece nos carnavais aí. E dançava uma dança que mais parecia um ato sexual em volta daquela mulher, e ela foi aparecendo e eu fui encolhendo na mesa. Mas naquele dia eu falei, Deus, é isso que a minha nação tem para oferecer como dança folclórica? E naquele dia Deus falou comigo. A prostituição está entranhada na nação brasileira desde o descobrimento. Porque a idolatria está entrelaçada na nação brasileira desde o descobrimento. Um dia eu estava trabalhando com libertação em Salvador, e 3 médicas, lindas, me procuraram. Pastora, nós precisamos de descobrir na nossa vida por que os nossos relacionamentos não dão certo. Pastora, nós não temos histórico de promiscuidade. Nós estudamos medicina com afinco, 3 médicas, 3 gêmeas. Estudamos medicina com afinco, somos boas profissionais. Elas não falaram, mas eram lindas, 3 moças bonitas. Pastora, relacionamento nenhum dá certo com a gente. Namora, 1 mês, 2 meses, no máximo 4 meses, o cara desiste. E eu olhei para aquilo e falei, peraí, todo dia chega a história de moça que tem todos os pré-requisitos para casar, ou rapazes que têm todos os pré-requisitos para casar, estão sozinhos. Agora, aquelas 3 meninas era um exemplo do absurdo de não ter encontrado um parceiro. 3 moças crentes, 3 moças bonitas, 3 moças bem informadas, e 3 moças com doçura no comportamento, o jeito delas de serem. E aí eu fui orar. Deus, o que é que tem? Por que essa nação tem tanta mulher sozinha?
Por que tantos casamentos estão indo por água abaixo? Por que tanta destruição de família na nação brasileira? E o Senhor me levou para o Salmo 115. Torna-se iguais aos ídolos os que os fazem e os que neles confiam. Eu falei, eu sei que torna iguais aos ídolos os que os fazem e os que neles confiam. Torna-se cego, tem olho não vê, tem boca não fala, tem pé não anda. O Senhor já me ensinou isso. Eu vou trabalhar com uma pessoa idólatra, eu primeiro luto espiritualmente para acabar a cegueira dela. Luto espiritualmente para acabar a surdez espiritual dela. Luto espiritualmente para acabar a passividade dela. Para depois falar de Jesus com ela. Porque ela está como um deficiente. E o Senhor falou de novo. Torna-se iguais aos ídolos, os que os fazem e os que neles confiam. Torna-se como? O Espírito Santo foi tão claro, torna-se solitário. Como assim? Quem é o marido de Santa Bárbara? Quem é o marido de Nossa Senhora das Dores? Quem é o marido de Santa do Virgem? Quem é a mulher de Santo Antônio, o casamenteiro? Quem é a mulher de Santo Inácio? Quem é a mulher de São Pedro? Quem é a mulher de São Paulo? Não tem. Não tem família na idolatria. Os santos não têm família. Tem uma família. É chamada Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mas a idolatria não reconhece o casamento deles como consumado. Ela é virgem, ela nunca se deitou com ele. Não tem marido, tem um noivo só. Como são os sacerdotes da idolatria? Solteiros. Como são as líderes mulheres espirituais, as freiras? Solteiras. A idolatria é uma religião que não tem família. É uma religião de solitários, de celibatários. Aí eu entendi por quê. Tantas famílias idólatras, aquelas que levam os santos para casa, que fazem as rezas, que fazem as procissões, casamentos de fachada, beatas, solteironas, mulheres que não casaram ou que casaram e não deu certo, ficaram sozinhas. Quando o Senhor falou comigo, eu chamei as 3 médicas para conversar. Nós conversamos uma tarde inteira antes desse dia e eu não tinha perguntado o nome delas. Nesse dia, quando elas chegaram, como é o seu nome? Maria das Dores, Maria Aparecida e Maria das Graças. Eram as 3 Marias. 3 gêmeas, 3 Marias. Meu Deus, é tão claro isso para nós hoje. Nós oramos, as meninas estão muito bem casadas hoje. Muito bem casadas. A renúncia ao casamento favorece a promiscuidade. Porque tira o casamento, mas não tira a sexualidade. A sexualidade é da natureza do homem, é dada por Deus. Não pode casar. O que acaba acontecendo? Promiscuidade sexual. Ou masturbação, ou pedofilia, ou fornicação. Porque o sexo não acabou. Satanás aproveita esse impedimento para ter família, para trazer mais promiscuidade, mais promiscuidade, mais promiscuidade, retroalimenta a promiscuidade da idolatria. E todos nós, na nação brasileira, todos, nós temos um histórico de idolatria. A menos que tenha vindo da Europa para cá, e já veio com famílias cristãs de lá. Porque outro mal que a idolatria fez nessa nação é perseguir o evangelho, colocando uma pecha, uma argumentação mentirosa que evangelho era coisa de povinho. Foi assim que os padres jesuítas conseguiram controlar. É um povinho. São os Bíblia, os roupa preta. Sabe de onde veio o evangelho para essa nação? Da Europa.
Sabe o que acontecia na Europa, quando o evangelho saiu de lá e veio para cá? Já acontecia o renascimento das ciências, das artes. Sabe o que acontecia no Brasil? Enforcava Tiradentes. Dona Maria Louca governava. O povinho era aqui. Mas a idolatria mentiu para essa nação muito tempo. E perseguiu muito tempo a igreja. E nessa perseguição, muitos homens e muitas mulheres de Deus pagaram um preço alto. Você lê um livro chamado A História do Evangelismo no Brasil, não é escrito por igreja, é escrito por um Instituto de Pesquisa Cristã. Você vai ver que os primeiros missionários que vieram dos países de primeiro mundo, eles tinham média de vida 33 anos. Eles morriam de febre amarela. Eles morriam de doenças tropicais. Tem história de um casal que casou, entrou no navio, um casal de missionário, e a mulher morreu na viagem por peste bubônica no navio. Saiu recém-casada e foi jogada no mar no meio do caminho. Esses missionários pagaram este preço para pregar o evangelho numa nação onde eles foram perseguidos. Muitos deles foram martirizados. E a idolatria fez o que pôde para conter o evangelho nessa nação. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Todos nós, a menos que tenhamos vindo desses países de primeiro mundo, todos nós temos um histórico de idolatria. Eu tive um pessoal. Eu escrevi um livro, A Verdade que Me Libertou. Você sabe por que eu escrevi esse livro? Deus me deu uma visão. Eu estava na varanda da minha casa orando pela cidade de Resende. A cidade de Resende é idólatra. O santuário de Aparecida fica a poucos quilômetros de Resende. Todo ano, aquela imagem sai de lá e vem para Resende para a Páscoa acadêmica, a Páscoa dos cadetes da Academia Militar. Todo ano, aquela imagem vem a Resende. Resende é uma cidade muito idólatra. E eu estava lá orando pela cidade de Resende, pedindo que Deus abrisse os olhos daquelas pessoas. Vissem Jesus como único Senhor e Salvador. Reconhecessem a soberania do Senhor Jesus. Reconhecessem que os homens não salvam. Reconhecessem que só Jesus foi para a cruz. Reconhecessem que só importa que sejamos salvos por um nome. E eu tive uma visão. Uma nuvem negra no alto do céu. E chamas de fogo. Eu escutava um canto. Esse canto era uma Ave Maria, o povo cantando, cantando Ave Maria, cantando Ave Maria. E eu via lança-chamas daquela nuvem. Não era raio, porque raio vem e vai. Eram chamas contínuas. Lança-chama naquele povo que cantava Ave Maria. E eu escutava gritos de morte. E algumas pessoas continuavam cantando. Umas morrendo e gritando, e outras cantando. E Deus falou para mim, eles estão morrendo e não abrem os olhos. Não veem a verdade. E eu fiquei com muita misericórdia de escrever esse livro. Não ofende ninguém, fala do que eu vivi e como eu respondia quando me diziam que eu era idólatra e eu negava que era idólatra. Mas eu escrevi também esse livro porque da minha família, que todos se converteram, o último foi o meu pai. O meu pai estava preso na idolatria. Minha mãe no candomblé se converteu. Meu irmão na Nova Era se converteu. Minha cunhada no candomblé se converteu. Meu pai na idolatria, não. E eu pregava. Comprei a Bíblia dele, igualzinha dele para pregar para ele. E pregava para ele e para a esposa dele com câncer na fase terminal. E pregava e nada. Eu ia para Belo Horizonte, nós tínhamos um vínculo com a Igreja Batista da Floresta, e pregava na Igreja Batista da Floresta, pregava para meu pai, voltava para Resende, trabalhando como juiz ainda, pregava e voltava. Uma caminhonete que quase afundou a estrada para Belo Horizonte de Resende. Aí um dia eu arrumei uma empregada cristã para ficar na casa, para orarmos juntas, em concordância pelo meu pai. E aí, depois que ela foi para lá, uma terceira viagem minha, ela me chamou, ela falou, olha, doutora, eu vou ter que contar a verdade para a senhora.
A senhora está fazendo todo esse esforço para ganhar o seu pai para Jesus? A senhora vem, a senhora ora, a senhora prega, e a senhora faz a guerra aqui no meio dessa sala, mas quando a senhora vira as costas, ele chama o padre e benze todos os lugares onde a senhora andou. O padre vem com água benta e joga onde a senhora passou. Eu fiquei tão chateada, tão frustrada, a palavra é essa. Nada do que eu estava fazendo tinha feito. Cheguei no quarto, o Otto estava dormindo já, quando ela conversou comigo. Eu falei, Otto, acordei o Otto, falei, Otto, eu desisto. Eu já preguei tudo que eu tinha que pregar para meu pai. Eu bato o pó da minha sandália, lavo minhas mãos e desisto. Eu não venho mais para BH. É muito sacrifício para nada. E fui dormir. E não demorou. Depois que eu dormi, eu acordei escutando passos dentro de casa. Era um apartamento de tábua corrida, faz um barulhinho a tábua corrida quando você pisa. Um barulhinho bem baixinho, mas faz. E os passos eram muitos, como se tivesse um grupo de umas 50 pessoas andando dentro da casa. E como a esposa dele estava em fase terminal, eu imaginei, piorou e a família toda veio. Acordei e tive essa primeira imaginação. Mas eu terminei de acordar e não escutei vozes. Eu falei, peraí, ninguém conversa, só anda? Tem alguma coisa errada. E eu fui para a sala e eu não vi ninguém, eu só ouvia passos. Aonde eu ia, eu escutava gente andando. E eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou, eu abri os seus ouvidos espirituais. Você está ouvindo o que acontece no mundo espiritual nessa casa. Eu permiti que você ouvisse quantos demônios andam dentro desta casa. E que guerreira é você, que bate o pó da sua sandália, lava a mão e vai dormir no meio dos demônios. Levanta e guerreia. Amanhã eu vou te ensinar a guerrear. E eu guerreei. E eu marchei por aquela sala. E eu marchei, eu guerreei, eu orei, eu repreendi, eu falei, eu repreendi, eu falei, eu repreendi. Meu pai era tão idólatra, ele era tão idólatra, que na cozinha tinha uma imagem de São Benedito em cima do micro-ondas. Todo dia, quando fazia o café, a primeira xícara de café era para o São Benedito. Meu pai, eu já vi dar pinga para o santo, nunca vi dar café. Por que o senhor dá café para o santo? Ah, para não faltar comida na minha despensa. Meu pai é Deus que te dá comida, não é o santo. Mas ele cria naquele pedaço de barro que estava lá em pé, em cima do micro-ondas. E eu fui marchando por aquela casa naquela noite, fui marchando e fui guerreando. Quando chegou na cozinha, o último lugar que eu fui, eu peguei a imagem que estava em pé, deitei. Falei, é o último dia que você toma café na casa do meu pai. À medida que eu fui guerreando, foi reduzindo o som. Era como se fossem saindo os demônios. Aí eu não escutei mais nada, acabou o som. Você fica tão confusa que você pensa que é loucura sua. Você pensa que você não sabe se está acordado, se está dormindo. Aí eu voltei para o quarto, fui deitar, não consegui dormir, claro, excitadíssima. Não demorou muito, amanheceu o dia. Quando eu tomei banho, saí do quarto, meu pai estava arrumadinho, como o Oswaldo aqui, ó, sentado na sala, dos pés à cabeça, me esperando. E eu falei, pai, o que aconteceu? O senhor vai em algum lugar? Ele falou, filha, faz tanto tempo que você está vindo me convidando para ir para a igreja, eu nunca fui, hoje eu vou com você. Gente, eu quase morri de alegria, mas eu fiquei calada. A esposa dele estava muito ruim na véspera. E eu falei, e a Ordalícia? Ele falou, ela deu uma melhorada, ela quer ir também. Naquela manhã, eles entregaram a vida deles para Jesus. Eu passei uns 6 meses pregando para os dois. Nada aconteceu. Aconteceu naquela noite. Aí nós fomos para a igreja com eles, terminou o culto, fomos almoçar, a rotina era almoça, deixa eles em casa e vai para Resende. No outro domingo vem, vai para a igreja, ora com eles, vai para Resende. Agora eles estavam juntos, foram almoçar conosco.
E aí eu pensei, meu Deus, agora eu tenho que me preparar para a semana que vem falar por Dalícia que é coisa imunda, que tem que jogar fora. Né? Mostrar isso que eu te mostrei aqui. Mas Deus é tão perfeito que na hora do almoço ela olhou para mim e ela falou, e agora, o que eu faço com as minhas imagens? Eu falei, me dá tudo. Eu quero as suas imagens. Ela falou, você quer? Eu falei, quero, me dá. Me dá tudo. Encostamos a caminhonete de um S10 cabine dupla. O que era visível de imagem era 10% do que era invisível de imagem naquela casa. Dentro de cada guarda-roupa, de cada gaveta, tinha uma imagem. Dentro dos livros tinha papel, santinho de papel. A mulher abria a gaveta e tirava um santinho daqui, abria uma gaveta. Não tinha onde não tinha santo naquela casa. Queridos, sem exagero, o pastor Otto está aí, encheu a caçamba da caminhonete. Lá fui eu com aquela santaiada para Resende. Na estrada, todo mundo olhava a caminhonete passar. Você pensava, a mulher vem de santo, né? A mulher vem de santo. Pastor Nilson Bocara era o nosso pastor. Cheguei lá, já encostei a caminhonete na igreja, falei, pastor, o senhor me permite pregar sobre idolatria hoje? De domingo eu não ia pregar, mas eu contei o que aconteceu. Todo mundo orava pelo meu pai, todo mundo sabia que havia uma guerra no mundo espiritual. E ele falou, eu permito. E eu falei, o senhor permite eu botar os santos tudo dentro da igreja na hora da pregação? Ele confiava em mim, né? Muito. Botamos aquele santo tudo, eu botei por tamanho, do menor para o maior. Botei aquele santo tudo no altar. O povo chegou para o culto, olhava para aquele santo, certo, pensava, esse povo desviou, né? E eu preguei sobre idolatria, mostrei textos bíblicos, mostrei no livro de Apocalipse que diz que o idólatra não vai entrar no reino dos céus. Mostrei esse texto de Isaías 42. Deus odeia imagens. Mostrei o texto que fala que é abominação. E, lógico, já tínhamos preparado 2 barris, 2 tambores de óleo sem óleo, claro, no fundo da igreja. Já tínhamos preparado um taco de beisebol do Leonardo ali. E, no fim do culto, nós fizemos uma quebradeira e tocamos fogo naquele negócio. E todas as pessoas que estavam naquele culto, que tinham algum ídolo em casa, no dia seguinte vieram trazer para entregar na igreja. Porque às vezes guardamos aquilo que recebemos dos pais de herança, uma lembrancinha. Uma lembrancinha, pastora. Uma coisinha à toa. É abominação a Deus. Um objeto de ouro, pastor, a escultura vale dinheiro. Eu comprei uma arte barroca lá em Minas. É abominação. Se fica na tua casa, é um laço. É um ponto de contato para a prostituição entrar na tua casa.